Beatriz Oliver Sou. Fale um pouco da oxandrolona para mulher 45 anos mais em perda de massa. Fala, Beatriz. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber, oxandrolona, ela é um hormônio, e agora cuidado com a resposta, presta muita atenção. Oxandrolona é um esteroide anabolizante, ele é um hormônio que foi modificado. Beatriz, você está falando que está com mais de 45 anos, que você sentiu que a sua massa muscular ela tem sido diminuída progressivamente. Qual é a chance que você acredita que oxandrolona, que é um esteroide anabolizante, ou seja, ele não vai regular nada no seu organismo, ele vai ajudar você com o músculo? Você acha que um esteroide anabolizante que não faz a função de nenhum hormônio, que são os hormônios fundamentais para você, vai conseguir substituir e te trazer, por exemplo, esse resultado muscular que você espera? Agora vamos supor que você está fazendo a reposição hormonal. Vamos supor que a reposição hormonal esteja excelente, tá? O que a gente pensa numa situação patológica de uso de hormônio? Primeiro, sua alimentação está adequada? Segundo, sua quantidade de sono está adequada? E eu tenho que falar isso porque todo mundo acha que está, mas a maioria das pessoas tem um sono porcaria e a alimentação pior ainda, que é aquela alimentação conveniente. Não, mas eu como saudável, né? E por que ela fala isso? Porque ela janta uma lata de palmito e acha que está fazendo dieta. Não, mas eu suplemento. Então, mas aquele whey que você toma de manhã, né? Ou então que você vai tomar no meio da tarde para substituir uma refeição que não era substituível, isso não é suplementação. Logo, quando você fala, né, sobre a possibilidade de um fator único ajudar, não vai. O que você vai ter? Você vai ter o colateral da oxandrolona, você vai ter a virilização, você vai ter a queda de cabelo, você vai ter alteração do seu humor, né? E isso faz traz uma complicação para a gente que está atrás da mesa, que é o que é o climatério e o que é o efeito da oxandrolona. Agora, Beatriz, vamos imaginar lá longe que você faz tudo certo e que a oxandrolona está bem indicada. O que ela vai fazer para você? Oxandrolona, ela é um esteroide anabolizante. Portanto, ele é derivado de testosterona. Para ser mais preciso, a oxandrolona é derivada de DHT, né? Que é a testosterona quando ela é reduzida e ela é transformada em um tipo de androgênio que não volta mais para se tornar estradiol. Por quê? Porque a testosterona ela é precursora de estradiol. A gente faz estradiol a partir de testosterona. É um mecanismo, é um fenômeno que a gente chama de aromatização. Então, quando uma pessoa, um homem, inadvertidamente, ele vai lá e aplica uma injeção de testosterona, boa parte dessa testosterona ela é transformada em estradiol. O que é horrível, mas isso é outro dia que a gente fala disso, eu explico para você porque é horrível. A oxandrolona, se ela funcionar absolutamente perfeito em você, ela vai fazer você desenvolver massa muscular no corpo inteiro? Não. Ela vai fazer você desenvolver massa muscular preferencialmente nos músculos que têm mais receptor para androgênio. Quais são esses? Trapézio e tríceps. Você consegue imaginar o teu corpo, né? Você indo treinar e você aumentando trapézio e tríceps? Como que você ia ficar? Quando você aumenta trapézio, por exemplo, aqui em cima, você perde o comprimento do pescoço e isso atarraca a sua silhueta. Isso já te deixa com uma sensação que você está fora do peso. Fora que ganhar dorsal, ele aumenta a espessura do seu tronco. Então ele vai te deixar mais rolicinha. Coloca aí um aumento do tríceps. Você vai dar uma aumentada, ficar aquele braçãozinho, né? O que vai parecer? Que você está treinando ou que você ganhou peso? Porque a gente tem que pensar também que você não está no físico de uma mulher fisiculturista que está toda definida e você consegue ver, né, aonde tem músculo, né? Você é uma mulher normal, né? Portanto, com uma espessura de pele normal. E se tem uma espessura de pele normal e você aumenta o volume de trapézio e tríceps, o que acontece? A sensação é que você ganhou peso, né, distribuído no corpo no lugar errado. Mais que isso, o que você queria ganhar? Bumbum, coxa, isquiotibial,
né? Então, quadríceps, isquiotibial, você não vai ganhar esses músculos, porque esses músculos, eles estão relacionados com bons níveis de estradiol e progesterona, principalmente isquiotibial e bumbum. Ah, mas a fulana de tal, ela toma oxandrolona e ela tem um baita quadríceps. Sim, isso acontece. Acontece por quê? Porque ela treina muito quadríceps. Então, algum efeito ela vai ter. Só que, se você olhar no físico dela, principalmente se ela já era uma mulher um pouquinho mais retinha, né? Você vai ver que o físico dela vira um Y assim. Ela começa a ficar troncudinha e o membro inferior, né, coxa, bumbum, ele acaba ficando mais fino. E eu tenho certeza que você já viu esse tipo de corpo na academia que você treina. Certeza. É aquele corpinho de oxandrolona. Tronquinho, trícepsinho bem saltado, aquele trapézio marcado, né? Aí vem numa cintura que meio que é a mesma largura cintura quadril, aí o quadril fica estreito, o bumbum ele fica pequenininho, sem projeção, e aí o que a gente vê é aquela coxa que às vezes até tem um quadríceps legal, mas o isquiotibial é reto, então o bumbum ele acaba dando uma caidinha. Fica aquela dobrinha entre o bumbum e a parte posterior de coxa, tá? E isso basicamente é a ação de todo esteroide anabolizante no físico da mulher. Ah, mas tem a fulana de tal que tem um baita físico. Aí eu te pergunto, ela é fisiculturista? Porque se ela é fisiculturista é outro papo. Até porque você tem que ver qual é o físico nativo que essa fisiculturista tinha. Às vezes ela tinha muito quadril, muito bumbum. Então, perder um pouquinho não faz diferença. A gente tem que saber de onde a gente saiu. A estrutura da mulher brasileira, normalmente, ela é um pouco mais generosa no bumbum. Verdade, mas não para todas. E às vezes você trabalha com mulheres que vão ter pouco bumbum, pouca coxa, quando comparada ao resto do corpo, e que se você perder um pouquinho, você vai ter uma sensação que a cintura largou, você vai ter uma sensação que ela ficou menor de membro inferior, e quando ela ganha tronco, quando ela ganha membro superior, o que vai parecer? Vai parecer que ficou menor ainda. Então você vai migrar numa silhueta que é uma silhueta ultra feminina, né? Cintura fina, um quadril mais generoso, um posterior de coxa bonito, que permite que você tenha projeção do bumbum, né? Para um físico que tem uma carência do que são essas silhuetas, mas que ele sobra, por exemplo, em membro superior. Beatriz, é assim, tentei resumir para você o que é o uso de um esteroide anabolizante qualquer. Oxandrolona a gente fala porque é um esteroide anabolizante comum, oral, que você manda manipular em farmácias de manipulação, assim como outros, né? E que leva as mulheres para um físico diferente do que elas têm na imaginação delas. Por que eu estou falando isso? Porque eu inventei? Não, porque é isso que eu atendo no consultório. Chega para mim a menina, né? E ela fala, ah, meu físico eu queria isso, eu tomei aquilo e aconteceu aquilo outro. Tá bom, então vamos desfazer isso. O cuidado com esteroide anabolizante é que nem tudo dá para você desfazer. Nem tudo você desfaz. Algumas coisas, por exemplo, como hipertrofia de genital, é muito difícil de desfazer. O que às vezes existe é que ele dá uma murchadinha, né? Mas a hipertrofia, ele ainda permanece. E isso incomoda muito a mulher, né? Algumas não, mas isso é uma queixa de pelo menos 80% das mulheres que a gente atende nessas condições. E eu tenho meus médicos de confiança nessa parte, né? A doutora Carla Delácio Lopes, né? Eu mando para Carlinha, dá uma olhada para mim e vê se dá para fazer alguma coisa. Agora, hipertrofia de pequenos lábios, por exemplo, você faz uma cirurgia, chama ninfoplastia, fica perfeito. Agora, hipertrofia de clitóris, não dá. Primeiro que você não pode cortar o clitóris, né? Porque ele é um órgão sensitivo e não faz sentido, né? E segundo, porque ele não diminui, né? Ele é uma estrutura erétil do genital feminino que simplesmente quando responde ao esteroide, ele não diminui, né? Lembrem assim, né? Se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram
e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?